Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa e, visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. Visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Quais foram se a causa pela qual nós estamos passando ela é justa, e Deus, como Jesus vem trazer, é um pai de amor, e nós somos os filhos que pedimos socorro a Deus, e Ele não nos dá pão e serpente, não nos dá pedra e serpente, Ele nos dá água e pão, como Jesus vai explicar. Qual é a raiz desse justo, e aonde é que nós estamos, aonde é que nós estamos nos comprometendo para que, de tempos em tempos, né, somos assolados, somos compelidos a essas experiências coletivas dolorosas, né, que causam sofrimento, que repercutem individualmente de forma diferente, mas no coletivo elas repercutem, né? Como é que nós podemos, aonde será que nós estamos errando? Aonde será que nós estamos, ao invés de ver o progresso e nos aproximar de Deus, estamos no exercício do nosso livre-arbítrio, nos afastando de Deus? Será que a gente só se aproxima de Deus quando bate o sofrimento, quando bate a tristeza? Por que a gente não se aproxima de Deus diante das coisas favoráveis que estão nos envolvendo? Olha, Zola, essas considerações são muito apropriadas. O Espiritismo naturalmente traz luz a essas cogitações de toda a ordem. De uma forma geral, a criatura humana de fato se aproxima à religiosidade numa tentativa de religar-se às suas origens espirituais. Por isso que os apelos diante da dor e do sofrimento acabam nos impelindo à aproximação de Deus. Porque é próprio do espírito humano reconhecer que diante dos momentos de aflição e de perturbação íntimas, ele encontrará refúgio no regaço divino. Porque a nossa natureza é uma natureza divina, por essência e por origem, portanto. É claro que nós nos vemos hoje portadores de viciações, de imperfeições, de limites de toda a ordem. Nas culminâncias e nos estertores da dor, é quando finalmente nós nos lançamos a propostas de renovação íntima que jamais foram por nós cogitadas. Quando Kardec estuda com os espíritos reveladores a questão da lei de destruição,
na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, ele vai fazer exatamente este questionamento sobre os estertores e agonias humanas, sobretudo em suas culminâncias. Os espíritos responderão a Kardec que é exatamente graças a elas que, de uma forma geral, novos modelos se instalam na Terra com reformulações, reorganizações, refundações morais de progresso muito significativas. Por exemplo, no campo individual, Zola, amigos e amigas, muitas vezes, quando estamos enfermos e somos curados, nós, não raro, mudamos o modo de ver, de interpretar a vida, mas, sobretudo, de vivê-la. Nós, muitas vezes, remodelamos toda a nossa conduta de viver a vida depois de uma experiência traumática e dolorosa. É por isso que, nas circunstâncias atuais, nós acreditamos que o ser humano sairá deste momento melhor. Ou, pelo menos, que ele deveria sair melhor, se não a grande massa coletiva, boa parte dela. Contudo, nós não podemos ignorar também, e aqui eu quero trazer, Zola, na questão 913, o seguinte: dentre todos os vícios, qual é aquele mais radical, aquele mais difícil de ser extirpado, aquele mais profundamente instalado na criatura humana? E é exatamente disso que, essencialmente, nós estamos falando. Os espíritos responderão: nós já dissemos muitas vezes, o vício mais radical é o egoísmo. Dele resulta todo o mal. E aqui, Zola, veja como eles vinculam, aliás, como eles respondem, e nós podemos vincular essas nossas cogitações do momento. Eles vão dizer: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz. Ou seja, Zola, a causa primordial. Enquanto não lhe houverdes destruído essa causa, tendam, pois, continuam eles, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Deus nos convida, às vezes forçosamente, utilizando-se desses chamados cataclismas, destes flagelos, destas epidemias e pandemias que nós sempre convivemos em todas as épocas da humanidade e crescemos com elas. Mas Deus nos conclama a um novo movimento de fraternidade entre os homens. O convite é soberano e é dos mais fecundos e extraordinários, porque nós estamos aqui vivendo no planeta que acumula conquistas materiais das mais extraordinárias, já vistas e cogitadas pelos mais inventivos homens da ciência no mundo. E ainda assim, o mundo nos convida e nos adverte, exortando-nos à conquista do mundo íntimo, favorecendo com isso os avanços no mundo coletivo. Sabe, Edgar, e amigo telespectador, nós ficamos refletindo e ficou claro que a principal causa do sofrimento humano, pela resposta, é o egoísmo. Né? É aquela visão limitada, né, do eu em relação ao nós, né? Essa visão de mundo como se o seu mundo fosse o único mundo e não houvessem outros mundos, né? Essa realidade, ela vem ao longo do tempo
fazendo com que nós tenhamos um exercício para descobrir o que é o bem, o que é o mal, né? Porque quando Jesus vai dizer que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele vai dizer que o amor, e aí nós chegamos a uma conclusão que nós também não sabemos nem nos amar, né? Porque acabamos tendo essa condição de nos submeter depois às consequências, né? Então, Allan Kardec, no Céu e Inferno, capítulo 7, no Código Penal da Vida Futura, item 32, ele vai dizer: o bem e o mal são voluntários e facultativos. Sendo livre, o homem não é fatalmente impelido nem para um, nem para o outro. Vou repetir, porque Allan Kardec vai colocar isso no Céu e Inferno, capítulo 7, item 32, Código Penal da Vida Futura. O bem e o mal são voluntários e facultativos. Sendo livre, o homem não é fatalmente impelido nem para um, nem para o outro. Se nós somos livres e não somos impelidos nem para um, para o outro, o que estamos fazendo com o grande bem que nós temos do livre-arbítrio, né? E aí o livre-arbítrio vai trazer as consequências. Quais são as consequências? É o sofrimento. É tudo isso que nós estamos enfrentando agora. E no mesmo Céu e Inferno, um item antes, no 31, Kardec vai escrever: as penas que o espírito sofre na vida espiritual vêm somar-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso de suas faculdades e à expiação de faltas presentes e passadas. A vida corpórea que o espírito repara o mal praticado em experiências anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Então, nós tomamos resoluções antes de chegar aqui. É claro que tem muitos de nós que têm consciência disso e muitos nem sequer pensam nisso, né? Mas o que nós precisamos refletir? Que as causas do que está acontecendo, né, as raízes disso, estão no exercício do nosso livre-arbítrio. Como agir agora, né? No momento em que eu me permito trazer aqui um texto para a nossa reflexão, do livro Vinha de Luz, que está marcado aqui a lição, né? Aonde nós vamos aportar a lição de número 102, que diz assim, esse livro Vinha de Luz, ele é da coleção Fonte Viva, são explicações, estudos do Evangelho feito por Emmanuel. E na lição 102 do Vinhas de Luz, a lição diz assim, a lição se intitula Atribulados e Perplexos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Isto está numa epístola de Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, item 4:8. Meu amigo Edgar, diante de tudo isso que nós estamos fundamentando, trazendo para o nosso telespectador, por que será que estamos tão atribulados? E essas atribulações estão nos deixando perplexos e, infelizmente, angustiados. Como lidar com toda esta situação? Então, Zola, vejamos que, apenas para elucidar um pouco mais a sua proposta reflexiva, eu gostaria de trazer a continuidade do versículo paulino nessa carta que ele escreve aos Coríntios, nesse capítulo 4 que você apontou dessa lição de Emmanuel no livro
vinha de luz. Ele vai dizer, Paulo de Tarso, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. O que Paulo de Tarso faz aqui? Ele dá vazão à imortalidade, para em seguida dizer, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Ora, a assertiva paulina aqui é extraordinária, porque ele vai realmente dizer que aqueles que encontram-se a serviço do bem em nome do Cristo, que aqueles que se dedicam à edificação do amor, da solidariedade, da fraternidade, da caridade, do bem, em última instância, em favor do Cristo, todos estes experimentarão as atribulações, as angústias, as perseguições, os abatimentos, mas jamais desamparados, jamais destruídos, jamais desanimados. E por que isso? Aí sim, eu quero trazer de pronto aquela tua primeira cogitação, Zola, das bem-aventuranças aos aflitos. Bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados, porque os aflitos haverão de vencer as dificuldades do mundo. Ora, Jesus nada disse em vão e todas as suas considerações são cercadas de ensinamentos dos mais valiosos e profundos. Ante as dificuldades do mundo, ante as atribulações, as perplexidades, e eu ressalto que parece que nós estamos vivendo estas culminâncias de maneira muito intensa, é reconhecer a vida na imortalidade. Ou seja, aconteça o que acontecer, amigos e amigas, nós somos indestrutíveis. Nós somos absolutamente imortais. Nós vivemos angústias e tribulações no passado e vencemos-las todos, sem exceção. Hoje são outras. E se tais circunstâncias se nos revelam desafiadoras, é porque de fato já temos em nós mesmos condições e recursos de superação, condições e recursos de crescimento. Portanto, eu diria, relembrando os antigos escritos sagrados, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você sabe que eu estava consultando aqui as minhas anotações, porque às vezes o amigo telespectador pode achar que a gente não faz anotações, não faz grifos, né? Uhum. Temos que fazer grifos para que a gente consiga, né, ir dentro do nosso bate-papo, do nosso estudo, né, levando ao telespectador informações, pesquisas, e aí cada um vai ao seu tempo se atualizar. E você, quando você fez esse comentário que você disse, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, vai ter a seguinte afirmativa: as aflições comuns em um mundo de expiação e de provas, onde ainda há o império do mal, chegarão de fora, em ranger de dentes do tempestuoso inverno, a assolar os incautos, desprevenidos e imprevidentes quanto ao futuro espiritual. Que foi exatamente o que você acabou de dizer. Né? Às vezes, como diz a gente vive como se não houvesse o amanhã, como diz a música, né? Sim. Mas haverá amanhã. E o amanhã, ele é uma consequência do hoje, né? Independente em que realidade ele haverá.
Mas aí ele chama a atenção para os incautos, né? Para aqueles que não dão essa atenção. Não quer dizer que não estarão submetidos aos ranger de dentes, porque é uma característica do nosso ambiente, da nossa realidade, né? Então, telespectador e Edgar, nós colocamos nesse programa Visão Espírita, para as considerações e para as nossas reflexões, estas questões que envolvem efetivamente a causa, a problemática e as questões atuais. Edgar, fizemos várias ponderações sobre isso. Dentro daquilo que você elaborou, estruturou e coloca para a nossa conversa de hoje, que mensagem, que base, que fundamento você passaria para o nosso telespectador para que ele possa, diante de tudo que ele está vendo, e quem sabe ele assistindo Visão Espírita, ele vai ver algo de diferente do que ele está vendo na televisão até hoje, né? E mesmo que tenha os outros canais liberados, os outros arquivos, mas a proposta do Visão Espírita é que a hora que terminar esse programa, ele esteja melhor, ele esteja com esperança, né? Outro dia eu ouvi de um espírito amigo, diante de todas as circunstâncias, jamais perca a esperança, jamais deixe a chama da esperança apagar, porque a chama da esperança é que vai manter o calor do tempo na solução dos problemas. Então, é algo assim muito, muito confiante, porque nós sabemos que precisamos do calor do tempo. O que você consideraria para o nosso telespectador, para que ele terminou Visão Espírita, ele vai falar assim, puxa, estou mais confiante. Eu gostaria de apresentar, Zola, nada que viesse de mim mesmo, mas eu gostaria de trazer ao amigo e amiga que nos assistem uma orientação trazida por Allan Kardec, a codificação do espiritismo cristão que hoje tanto amamos e estudamos. Allan Kardec, no livro A Gênese, no item número 17, dirá para mim, dirá para o amigo Zola e dirá para todos, indistintamente. Ele vai afirmar: a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, se não assente em base inabalável, e essa base é a fé. Não há fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e que mutuamente se apedrejam, porquanto, anematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo. Mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Vejamos o que ele diz: a fé que se sustenta em princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Ou seja, todo mundo. Qual é essa fé e quais são esses princípios? Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. E para finalizar, encerrando aqui, ele vai dizer: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer que não dele, porém dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão uns aos outros. É, portanto, essa fé que o Espiritismo nos faculta e que doravante ela é e sempre será para todos nós
o eixo principal em torno do gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. Essa é a fé espírita, a fé de esperança, a fé de conquista e trabalho em dias melhores. Onde estiveres, seja onde for, não ouvides estender o sorriso por oferta sublime da tua alma. Ela é o agente que neutraliza o poder do mal, é a oração inarticulada que inibe a extensão das trevas. Com ela, apagarás o fogo da cólera, cerrando a porta ao incêndio da crueldade. Por ele estenderás a plantação da esperança, soerguendo almas caídas na sombra, para que retornem à luz. Em casa é a bênção da paz, na lareira da confiança. No trabalho é música silenciosa incentivando a cooperação. No mundo é o chamamento de simpatia. Sorri para a dificuldade e a dificuldade transformar-se-á em socorro de sua vida. Sorri para a nuvem, e ainda mesmo que a nuvem se desfaça em chuva de lágrimas nos teus olhos, o pranto será o conforto do céu a fecundar-te os campos do coração. Não te roga o desesperado a solução do enigma de sofrimento que lhe persegue o destino. Implora-te um sorriso de amor que renove as forças para que prossiga em seu atormentado caminho. E, em verdade, se os famintos e os nus te pedem pão e agasalho, esperam de ti, acima de tudo, o sorriso de ternura e compreensão que lhes acalme as chagas ocultas. Não condenes as criaturas que se arrogam aos precipícios da violência e do crime. Oferece-lhes o sorriso generoso da fraternidade, que ajuda incessantemente e voltar-se-ão renovadas para o roteiro do bem. Sorri, trabalhando e aprendendo, auxiliando e amando sempre. Lembra-te de que teu sorriso é o orvalho da caridade, em que cada manhã, o dia renascente do céu, é um sorriso de Deus. Essa é uma mensagem do Espírito Meimei, psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada Sorriso. E com a música Sorri, ou Smile, o Visão Espírita chega ao final, esperando que o sorriso da esperança também faça parte do seu dia a dia, da sua caminhada, para que isso se torne mais tranquilo e suave. Nosso muito obrigado pelo seu carinho, da sua audiência e da sua presença. Nosso muito obrigado, Edgar, pelas explicações maravilhosas e esclarecedoras. Temos um tempinho para o seu tchau, Edgar. Agradeço mais uma vez esse carinho que sempre tem conosco, desejando que nos encontremos no futuro. Obrigado, Zola. Obrigado, amigos e amigas telespectadores. Até o próximo encontro no nosso Visão Espírita. Sorria. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.